Fala turma, um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre divisão. Nós vamos conhecer o algoritmo usual da divisão, também vamos ver quais são os termos que compõem esta operação matemática e por fim nós vamos ver quais são os passos que nós temos que seguir para poder resolver a divisão. Então para isso eu vou colocar na tela uma divisão bem simples. Aqui nós temos 10 dividido por 2. Esse é o algoritmo da divisão, que nós também chamamos de método da chave. E aqui nós já conseguimos observar dois termos que compõem este algoritmo. O número que se encontra dentro da chave, e no nosso exemplo aqui é o número 2, ele vai ser chamado de divisor. Já o número que se encontra fora da chave e ao lado dela, e no nosso exemplo aqui é o número 10, ele se chama dividendo. E nós também vamos ver que ao término da resolução desta divisão simples, nós vamos conhecer outros dois termos, que é o resto e também o quociente. Muito bem, uma vez então que nós já conhecemos o algoritmo da divisão e também alguns termos presentes nela, vamos ver como que nós resolvemos essa divisão. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é observar se o primeiro algarismo do nosso dividendo, que é o número 1, é maior, igual ou menor do que o nosso divisor. E nós podemos ver que o primeiro algarismo do nosso dividendo, que é o número 1, é menor do que o nosso divisor, que é o número 2. Portanto, nós vamos precisar utilizar os dois algarismos do nosso dividendo, o algarismo 1 e o algarismo 0. Portanto, o número 10. E este sim é maior do que o nosso divisor, que é o número 2, e agora nós já podemos ir para o próximo passo. E turma, o próximo passo é nós encontrarmos um número para colocarmos no nosso quociente, aqui embaixo da chave, que multiplicado por 2 seja ou igual a 10 ou o mais próximo possível de 10, sem poder ultrapassar este número. E observando a tabuada, nós vemos que este número é o número 5, pois 5 vezes 2 é exatamente igual a 10. Então nós temos que colocar este número 5 aqui no quociente, embaixo da chave, e fazemos esta multiplicação. 5 vezes 2 é igual a 10. Este resultado nós colocamos embaixo do nosso dividendo. E agora nós precisamos operar esta subtração. Nós temos aqui o nosso dividendo e embaixo dele nós temos o número 10. Nós temos aqui 10 menos 10. Muito simples. 10 menos 10 é igual a 0. E sempre que nós tivermos aqui o resultado 0, significa que nós já encerramos a nossa divisão. E esse 0 está representando mais um dos termos que compõem esse algoritmo da divisão, que é o resto. Portanto, nós temos aqui uma divisão de resto 0. Importante. Turma, o nosso resto nunca vai poder ser maior do que o nosso divisor. Percebam que nós temos aqui como resto o número 0 e o nosso divisor é o número 2. O nosso resto, portanto, aqui é menor do que o nosso divisor. Sempre que o nosso resto for maior do que o divisor, significa que a nossa divisão ainda não foi concluída, ela não está completa. Significa que nós temos que prosseguir com a resolução dessa divisão para chegarmos no resultado correto. Então aqui, agora nós já conhecemos todos os termos que compõem este algoritmo. Nós vimos o divisor, que é o número que se encontra dentro da chave. Também vimos o dividendo, que é o número que se encontra fora e ao lado da chave. Também temos o resto, que nunca poderá ser maior do que o nosso divisor. E por fim, nós temos o quociente, que nada mais é do que o resultado da nossa divisão. Portanto, 10 dividido por 2 é igual a 5. Seria como se nós tivéssemos 10 balas para dividirmos para 2 pessoas. Cada pessoa receberia 5 balas. E turma, é possível nós sabermos se a nossa divisão foi feita da forma correta. Basta nós multiplicarmos o nosso divisor pelo nosso quociente e depois adicionarmos o resto. O resultado terá de ser exatamente igual ao nosso dividendo. Caso não seja igual, significa que a conta foi feita de forma errada. Então, vamos ver se nós fizemos certinho. Muito bem, o nosso divisor é o número 2 e o nosso quociente é o número 5. Portanto, nós temos que multiplicar esses dois valores. E 2 multiplicado por 5 vai ser igual a 10. Agora, nós precisamos adicionar o resto, que é igual a 0. Portanto, nós teremos 10
mais 0, e 10 mais 0 é igual a 10. Portanto, a nossa conta foi feita assim de forma correta. Então agora vamos ver mais um outro exemplo de divisão. Agora nós temos aqui 23 dividido por 2. O nosso divisor contém apenas um algarismo, que é o número 2, portanto nós também vamos utilizar apenas o primeiro algarismo do nosso dividendo, que é o número 23. E o primeiro algarismo do nosso dividendo é o número 2, que é exatamente igual ao nosso divisor. Ele não poderia ser menor. Caso ele fosse menor, nós precisaríamos utilizar então os dois algarismos que compõem esse dividendo. Muito bem, então agora nós precisamos ver qual número nós vamos colocar no quociente, no resultado, que multiplicado por 2 vai ser igual a 2 ou vai ser o mais próximo possível de 2. E, observando a tabuada, nós vemos que este número é o número 1, pois 2 vezes 1 é exatamente igual a 2. Portanto, 1 vezes 2 é igual a 2, nós colocamos este resultado embaixo do nosso dividendo e agora nós temos que fazer esta subtração. Aqui nós temos 2 menos 2, que vai ser igual a 0. Ah, professor, então esse é o nosso resto, que é igual a 0, é menor do que o nosso divisor, portanto nós encerramos a nossa conta. Nada disso, nós temos que prestar atenção, pois ainda resta o algarismo 3 do nosso dividendo, e este é o próximo passo. Nós temos que descer este algarismo 3 e prosseguir com a nossa conta, pois o número 3 é maior do que o nosso divisor, que é o número 2, e agora nós vamos fazer a mesma coisa. Qual número nós vamos colocar aqui no quociente, embaixo da chave, que multiplicado por 2 seja ou igual a 3 ou o mais próximo possível de 3 sem poder ultrapassá-lo. E é muito simples, observando a tabuada, nós vemos que este número é novamente o número 1, pois 2 vezes 1 é igual a 2. E se nós fôssemos utilizar o próximo número, que é o número 2, ou seja, multiplicar 2 por 2, nós veríamos que o resultado, segundo a tabuada, seria o número 4. E nós não podemos usar aqui um número que seja maior do que o 3. Nós temos que utilizar ou o 3 ou o número mais próximo do 3 que não possa ultrapassá-lo. Então só pode ser aqui o número 2, até mesmo porque na tabuada do 2 nós não temos o número 3. Muito bem, então agora nós precisamos operar esta subtração. Nós temos 3 menos 2, que vai ser igual a 1. E então aqui nós chegamos ao final da nossa divisão, pois nós não temos mais nenhum número para descer do nosso divisor. O nosso resto é igual a 1, que é menor do que o nosso divisor, que é o número 2, portanto aqui nós encerramos a nossa conta. Mas vamos conferir se nós fizemos da forma correta. Vamos multiplicar o nosso divisor pelo quociente e adicionar o resto. O resultado terá de ser exatamente o nosso dividendo, que é o número 23. Então nós teremos o nosso divisor, que é o número 2, multiplicado pelo quociente, que é o número 11. E 2 vezes 11, 2 multiplicado por 11, é igual a 22. Adicionando o resto, que é igual a 1, nós teremos 23. E 23 é exatamente o nosso dividendo. Portanto, a segunda operação também está correta. E turma, nessa divisão nós poderíamos ter dado continuidade, mas isso é assunto para as próximas aulas e eu te espero por lá para a gente poder se aprofundar nessa operação matemática. Até lá!